a crise de fome que se instalou na Coreia do Norte e está afetando os cristãos secretos. É um problema quando um país entra em crise financeira, em crise, e os cristãos que estão ali acabam sofrendo. E na Coreia do Norte os cristãos são secretos. São secretos. Então, eles estão passando também por dificuldades. Está aí a matéria do Portas Abertas, que diz: nova crise de fome na Coreia do Norte afeta cristãos secretos. Muitas famílias norte-coreanas estão sem comida e sem medicações. É um problema, né? Olha aí a imagem do vilarejo rural norte-coreano, antes da crise que atingiu o país nas últimas semanas. A matéria diz o seguinte: um dos aspectos mais difíceis da perseguição à igreja é que, quando o país entra em crise, os efeitos são sentidos ainda mais por aqueles que precisam se esconder por causa da sua fé. Um exemplo disso é o que está acontecendo na Coreia do Norte. Nas últimas semanas, o preço do arroz e do combustível dispararam, colocando muitas famílias em uma situação financeira ainda mais complicada. O preço do quilo de arroz está acima dos 12.000 wons, é a moeda deles lá. E essa moeda, 12.000, para nós aqui dá um valor de R$72 o quilo do arroz. Esse valor para eles lá é muito acima do que a maioria das famílias consegue pagar. Além disso, a moeda deles perdeu valor em relação ao dólar americano e o yuan chinês, a moeda, né, dos chineses, fazendo com que muitos comerciantes não aceitem a moeda. Como resultado, o custo de vida continua a subir, ao passo que a renda média permanece baixa. Esse momento econômico também afeta os cristãos secretos, porque a maioria já vive em condições precárias, sem apoio do governo, acesso a trabalhos estáveis ou cestas básicas. Um cristão norte-coreano nos disse, está aqui no Portas Abertas, abre aspas: a escassez de comida está aumentando rapidamente. Muitas casas já estão sem comida. O preço dos grãos aumentou demais e atingiu um novo recorde. Há muitas pessoas doentes, fecha aspas. Que triste, né? As pessoas, muitos, não têm noção do que é viver em um país totalmente fechado, debaixo de uma ditadura pesada, como a Coreia do Norte. Não se tem noção. Há um bom tempo atrás, houve uma reportagem na TV aberta sobre a Coreia do Norte. Os repórteres chegaram lá, eles não têm liberdade para andar na região. Tem que ser com uma autoridade lá do lado para impedir de que eles vejam certas coisas que pode dar publicidade ao mundo das condições delicadas que vive o povo lá. E os livros, só pode ser vendido livros que falem bem do ditador. Rádio, TV, é só canal que fale bem do ditador. A internet é limitada. Não é todos que têm acesso, é uma internet controlada pela Coreia do Norte.
É uma vida totalmente não há liberdade. É aquela vida tosada. Te colocam dentro de uma prisão no país. Isso é grave. Isso é horrível. E por isso, as nações libertas, as nações livres, elas sabem que isso é um modo de vida desumano. Por isso que se posicionam contra essas nações que levam a uma ditadura. Os países livres se opõem e tentam proteger outras nações de entrarem nesse caminho onde o povo vive presos, refém de um sistema que faz uma lavagem cerebral. E os cristãos têm que se reunir em secreto nesses lugares. O pedido de oração que o Portas Abertas coloca é: ore pelas famílias que não conseguem mais pagar por alimentação e remédio. Peça a Deus por estabilidade na Coreia do Norte, para que itens de necessidade básica se tornem acessíveis a todos. Interceda por nossos parceiros locais, para que eles consigam alcançar e ajudar os mais vulneráveis refugiados. A gente tem que se colocar a orar. A Coreia do Norte, antes de entrar nesse sistema que vive hoje, nessa ditadura, era um país fervoroso. Tinha muitas igrejas, havia liberdade de expressão religiosa. Mas o sistema político foi, aos poucos, entrando e chamando as autoridades religiosas, prometendo a eles, encantando com conversas esses líderes, e os líderes foram então apoiando esse sistema político, e acabou que quando o sistema político ficou forte, dominou o país e acabou, matou muitos pastores, perseguiu cristãos, acabou com a igreja cristã. Esse é um histórico que precisa ser divulgado para que outras nações não sejam iludidas por esse sistema que sufoca, que aprisiona, coloca uma coleira em cada cidadão. Terrível. Isso é muito triste. Oremos. Possamos nos levantar em oração pelos nossos irmãos coreanos e por todos aqueles que estão em países que vivem uma ditadura brutal.